A aplicação da tríade hermenêutica a Marcos capítulo 1, versos 1 a 14. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e o último vídeo que eu fiz falava da tríade hermenêutica, de que quando a gente vai estudar a Bíblia, para a gente ter uma interpretação mais correta possível, a gente tem que levar em conta três aspectos fundamentais: a história, a literatura e a teologia de um texto bíblico específico, ok? Entretanto, quando a gente trata assim de princípios de interpretação, de uma forma assim conceitual, algumas pessoas não conseguem ver as aplicações práticas disso no estudo de textos específicos, né? Então eu gostaria de propor com vocês hoje um breve estudo, né, dentro do contexto aí e dos conceitos da tríade hermenêutica do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 1 a 14, que eu vou ler com vocês, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses 14 simples versos podem dar muito trabalho para a gente interpretar à luz aí, né, da aplicação da tríade hermenêutica. Então, primeiro de tudo, vamos começar com um aspecto histórico. Bom, existem duas dimensões daquilo que é histórico que devem ser diferenciadas e que devem ser identificadas assim de forma bem nítida. Existem os aspectos históricos que o texto traz e existem discussões históricas além do que o texto diz. Então, por exemplo, o texto não diz quem escreveu o Evangelho, o texto não diz em que data o Evangelho foi escrito, o texto não traz maiores explicações contextuais antes de apresentar-se como o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e apresentar a profecia de Isaías, e indicar que João Batista cumpre essa profecia, como que João Batista vive. E ele prega, e ele fala que tem alguém maior ali no meio, e aí aparece Jesus de Nazaré, Jesus é batizado, existe uma voz que vem do céu, existe uma experiência de Jesus no deserto com o diabo e etc. Depois João Batista é preso, e Jesus vai para Galileia pregando o Evangelho e dizendo para as pessoas se arrependerem. Ok. Basicamente, essas informações elas contêm algumas questões históricas muito interessantes. Bom, primeiro de tudo, quando Marcos ele faz referência à profecia de Isaías, você já tem aqui evocado uma discussão histórica, certo? Então, essa história está sendo contada em um contexto onde a profecia de Isaías já é conhecida, a ponto de você falar assim, poxa, o Isaías falou isso aí e tal. Então as pessoas serem capazes de reconhecer do que se está falando.
Caso isso não fosse possível pela mera leitura do texto, a gente precisaria supor uma coisa que também provavelmente é verdade, de que o evangelho escrito ele era carregado por pessoas, por cristãos, que ofereciam às pessoas que poderiam ler e se interessar pelo evangelho aplicações, aliás, contextualizações específicas em relação ao que está sendo lido. Então imagine que o Evangelho de Marcos em algum momento vai parar numa comunidade de pessoas que não conhecem o Antigo Testamento. Então, obviamente, a pessoa que levou o Evangelho de Marcos até lá teria que explicar toda uma história, e pelo menos um resumo da história judaica, até você entender que, na mentalidade judaica, Deus salvou o povo lá da terra do Egito, e depois usou profetas durante a história do povo inteiro para repreender o povo e para anunciar a vinda do Messias. Isaías foi um desses profetas, e ele pregou, então, aí a respeito daquele que seria o Senhor, o Messias e tal, e teria alguém que seria uma voz que clama no deserto para preparar o caminho desse Senhor. E aí dizer que então João Batista apareceu e ele cumpriu esta profecia. Então veja, tudo isso são dimensões históricas daquilo que de fato aconteceu. Claro que, por exemplo, existem pessoas céticas que não acreditam na Bíblia e leem essa história assim como se fosse um mito, como se fosse uma historinha da carochinha e etc, né? Mas a mentalidade cristã e a percepção cristã disso tudo indica que essa história aconteceu. Aí, claro, para a gente discutir se ela aconteceu, se não aconteceu, aí obviamente há uma ampla discussão dentro do mundo acadêmico, especialmente dentro da teoria aí da história e etc., especialmente à luz da ressurreição de Cristo, que é uma questão primordial para a gente discutir a historicidade, né, do Evangelho, e pelos métodos historiográficos que a gente tem acesso, à ressurreição de Jesus Cristo é uma das principais questões da história humana que podem ser comprovadas historicamente. Claro que aí é uma discussão na qual eu não vou entrar nesse momento para a gente dizer por que sim, por que não, quem é a favor, quem é contra, em que base se é a favor, se é contra, mas de qualquer forma, a partir da ressurreição de Jesus Cristo historicamente atestada, a gente olha então para o evangelho contado a partir desta ressurreição, até porque os evangelhos só foram escritos após a ressurreição, inclusive algumas décadas provavelmente após a ressurreição, é que essa história então vai ser relatada e contada. Então as pessoas que escreveram e que copiaram e que divulgaram esse texto, elas tinham posses de informações que não estão descritas no texto, mas que eram ensinadas para as pessoas à medida que as pessoas tinham curiosidade a respeito do Evangelho, ok? Então, assim, uma outra coisa interessante sobre história dentro desse contexto todo aqui são as referências geográficas, que elas também colocam a história numa perspectiva de locais, né? Locais reais. Então, veja, aqui existem referências a deserto, à província da Judéia e Jerusalém, ao Rio Jordão, e basicamente então ali é um contexto geográfico para tentar explicar essa história. Então essa história ela aconteceu em um lugar real, histórico, que pode ser visitado, que pode ser conhecido, inclusive até hoje as pessoas vão lá para essa região para ter um pouco dessa sensação, onde é que Jesus andou, onde é que Jesus viveu, onde é que essa história toda aconteceu, né? Então assim, essas questões geográficas elas lançam luz também sobre as questões históricas. Agora, uma outra coisa também. Existem aqui algumas indicações de como que as pessoas viviam naquela época da história. Então se fala das roupas de João Batista, que eram feitas de pelo, de camelo, ele tinha um cinto de couro, e ele se alimentava ali com aqueles alimentos, o gafanhoto, o mel silvestre e tal. Isso tudo também são perspectivas históricas, as pessoas fazem pesquisas para ver se essas roupas eram comuns, essas alimentações eram comuns ou não, como que era. João seria considerado uma pessoa excêntrica porque ele está vestido dessa roupa e comendo essa comida, ou essa era a roupa e a comida normal? Então, tudo são perspectivas históricas que surgem a partir do estudo do texto. Então, depois que você estuda a história a partir do que o texto diz, é importante lembrar também que existem discussões para além daquilo que a história bíblica conta diretamente. Por exemplo, quem é o autor do livro, em que data ela foi escrita, e eu vou, por exemplo, tratar para vocês assim um pouquinho para vocês entenderem as discussões históricas daquilo que não está relatado na Bíblia. Então, por exemplo, aqui em relação à data, eu leio para vocês o seguinte:
seguinte: o Evangelho de Marcos não provê evidências claras acerca de quando foi escrito. Muitos estudiosos do Evangelho acreditam que tenha sido antes de Mateus e Lucas. Portanto, atribuem a composição do livro a uma data anterior à destruição de Jerusalém no ano 70. Alguns sugerem uma data bem anterior, lá nos anos 50. Caso o livro tenha sido escrito para os cristãos romanos durante a perseguição de Nero, uma data na década de 60 será mais provável. Então veja, é interessante quando você vai tratar da história, não naquilo que a Bíblia relata especificamente, tudo é probabilidade. É provável que, é possível que, e aí você pode trabalhar meia dúzia de teorias ou mais possíveis em relação à data, à autoria, quem foi, quem não foi, em que contexto foi e em que contexto não foi, ok? Essas discussões da história extra-bíblica, ou além das informações bíblicas, ela é importante, mas ela não pode ser elevada a um ponto fundamental para você entender o Evangelho. Vamos pensar assim, nós não sabemos se o Evangelho foi escrito na década de 50, de 60, de 70, mas isso não impede ninguém de entender o conteúdo do Evangelho. Claro que existem implicações dessas datas diferentes. Então, por exemplo, uma data, como ele coloca aqui, na década de 60, do primeiro século da era cristã, pode indicar que o livro foi escrito dentro do contexto da perseguição movida por Nero contra os cristãos lá em Roma, e etc. Então veja, essa informação ela traz alguma luz sobre a publicação do Evangelho de Marcos. Sim, é verdade. Mas como você não tem como confirmar se foi exatamente isso que aconteceu nesses termos, essa é uma mera teoria, uma mera hipótese, e você não pode depender dessa informação para entender o Evangelho de Marcos ou não. Então a história é uma coisa assim, importante da gente conhecer, importante da gente tentar entender, mas a gente não pode ficar preso a isso, especialmente aos pontos históricos que são obscuros e a gente não tem como ter certeza do que aconteceu, como aconteceu, para a gente poder então entender o Evangelho. Aí, quando você esgota o seu estudo da história, da região, dos costumes, das datas, das pessoas envolvidas e etc., o que a tríade hermenêutica preconiza? Que você dê atenção aos aspectos literários do texto. Então você vai trabalhar um pouco o quê? O vocabulário do texto, em que forma o texto foi escrito originalmente. Foi escrito em grego. Aí, por exemplo, lá no verso 6 tem uma discussão sobre a palavra gafanhoto. A palavra gafanhoto significa aquele animalzinho que pula, ou existe lá uma discussão sobre a palavra grega que pode significar um vegetal, lá uma planta, alfarroba, coisa desse tipo assim. Existem inclusive textos acadêmicos discutindo esse tipo de coisa. É a discussão da literatura, e aí alguns vão dizer por que acreditam que aquilo era o animal que ele comia, era uma planta que ele comia, e aí implicações de vegetarianismo, sim, não, porque sim, porque não, e poderia comer um gafanhoto ou não, isso seria lícito pelas leis lá do que regiam o povo de Israel, sim ou não, e tudo isso são discussões que surgem a partir da literatura. O gênero de literatura dos evangelhos é um gênero singular, alguns dizem, outros dizem que não, que é uma história assim contada comumente. O ponto é que os evangelhos cristãos que contam a história de Jesus Cristo, eles são documentos relativamente singulares na história da humanidade. Eles acontecem em grande medida em forma de prosa, não de poesia. Quando tem alguma poesia, geralmente é no contexto de citações de partes poéticas, lá o cântico de Isaías 53, lá do servo sofredor e tal, ali tem implicações ali de uma poesia. Mas em grande medida o evangelho ele é narrado em forma de prosa. Ele é escrito em grego, inicialmente, até para ser a língua franca da época, para ser espalhado, para ser conhecido, para ser lido por pessoas de diferentes nacionalidades também. E existe aqui também interessante, por exemplo, a citação de Isaías em Marcos capítulo 1. Então, provavelmente uma citação lá da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento e tal. E tudo isso aí vai ser estudado dentro da questão de literatura, ok? E no final das contas, depois que você estudar aí o quanto você quiser, a etimologia da palavra evangelho. Então, evangelho, inclusive, é uma palavra muito interessante, se você for parar para pensar.
ela era usada no contexto político do Império Romano. Quando o imperador romano iria visitar uma província, por exemplo, enviava-se alguém na sua frente pregando o evangelho, a boa notícia que o imperador de Roma iria passar por aquela região, e ele era considerado o filho de Deus, os deuses tal, dos romanos. Então, quando, por exemplo, o evangelho de Marcos ele se inicia dizendo princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus, aqui Marcos está apresentando Jesus Cristo como o verdadeiro rei, o verdadeiro imperador, o verdadeiro senhor do mundo. E isso tem implicações políticas graves, né? Porque, peraí, agora o rei é Jesus ou o rei é o Nero, é o César, esse é aquele que está lá no trono de Roma, entende? Inclusive, talvez um pouco da perseguição contra os cristãos lá em Roma, por Nero, por exemplo, pode ter feito Marcos escrever isso aqui desta forma. Entende? E aqui você tem que entender um pouco da etimologia e do uso da palavra evangelho antes de Cristo, né? Que era usado dentro desse contexto político como um todo. Então você pode ler cada palavra e lá no grego, e todas as expressões e a gramática, se existem questões de crítica textual ou não, se existem variantes textuais significativas ou não, porque sim, porque não e tal. Depois que você esgotar o seu estudo da linguagem, que você quiser se aprofundar aí, você pode gastar um tempão estudando essas coisas, você então entra no estudo teológico. Aí você vai identificar os temas. E é muito interessante isso aqui, né? Porque aí você tem aqui Deus, Cristo, seres humanos aí como Isaías, João, etc. Você tem temas como batismo, batismo no Espírito Santo, reino de Deus, Satanás, evangelho, arrependimento, fé, uma noção de que o tempo está cumprido, etc. E tudo isso são temas teológicos que podem ser amplamente desenvolvidos. O evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Você vai gastar a vida inteira explicando quem é Jesus, ou quem é Deus, ou enfim, né? E questões de uma forma geral, ok? Então a teologia do livro ela vai surgir em função disso. Por exemplo, quando você vê que o evangelho é de Jesus e Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, você já percebe que, mesmo que você não tenha muitas informações extras a respeito de uma coisa ou de outra, você já sabe que Jesus e Deus têm uma relação íntima, filial e etc, entende? E a partir da análise dos temas você vai entendendo. Então, assim, por exemplo, lá no verso 15 se fala que Jesus foi pregar o arrependimento para crer no Evangelho. Lá no verso 4 se fala que as pessoas procuravam João Batista, que pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então você já tem uma ligação aqui acontecendo, uma ligação teológica. Batismo tem a ver com arrependimento, que tem a ver com pecado, que tem a ver com a necessidade das pessoas terem os seus pecados perdoados, ok? E tudo isso é teologia. Então a teologia do Evangelho de Marcos, no capítulo 1 até o capítulo 14, implica que a pregação do Evangelho envolve as pessoas na necessidade de se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus está vindo. Então a existência de pecado, ela tem algumas implicações complicadas em relação à vinda do reino de Deus. Então vamos pensar, se você estiver no pecado quando o reino de Deus vier, você vai ser destruído, você não vai estar lá, você tem que se arrepender para você poder estar. E isso implica arrependimento, fé em Cristo, fé em Deus, confiança nessa história como um todo. E claro, aqui é só a introdução daquilo que vai chegar vamos pensar assim, a pregar os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o fato que Jesus vai voltar e etc, certo? Aqui a gente está só no comecinho desta história, mas tudo isso vai ter essas implicações todas aí para a pregação daqueles que conheceram o Evangelho de Marcos. Então, essa aplicação prática da tríade hermenêutica, ela é importante para vocês entenderem o quão rico é o estudo da Bíblia. A gente leu aqui meros 14 versículos, não nos aprofundamos nem na história, nem na literatura, nem na teologia, só para vocês verem o quão tempo você precisa gastar para realmente buscar informações, para realmente entender, para realmente tentar vislumbrar como é que essa história aconteceu e como é que ela foi relatada e quais são os temas a respeito dos quais ela quer que a gente realmente se aprofunde e pense e vislumbre como a existência de Deus, a luta contra o diabo, o pecado, o arrependimento e a salvação nesse contexto como um todo, ok? Então fica aí um pouco dessa aplicação prática da tríade hermenêutica em relação a esse texto, para que vocês possam ver aí como é que essa coisa funciona na prática, ok? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.